O Rádio é Notícia, com Arquimedes de Castro. Ricardo Coutinho está se habilitando para rivalizar com Jair Bolsonaro no plano nacional das ideias, na disputa entre progressistas. Ele aparece aí como um dos favoritos, tomou posse como presidente da Fundação João Mangabeira. Você já tinha ouvido falar nessa fundação, não? Eu confesso que não. Fui pesquisar. Fundação João Mangabeira é instituída pelo Partido Socialista Brasileiro em 1990. É uma entidade sem fins lucrativos e tem como finalidade a formação política socialista e a elaboração de políticas públicas. Vem se destacando como think tank na sociedade e na política brasileira. É uma fundação que não tem tanta tradição assim, mas não deixa de ser uma fábrica de ideias socialistas que terá como novo fabricante o ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho. A solenidade foi nesta quarta-feira em Brasília. Participaram várias figuras importantes da esquerda. O atual governador estava lá, o socialista João Azevedo. Gervásio Maia também estava lá. Janete Capiberibe, que é do PSB do Amapá, também estava lá. E, de uma maneira geral, o governador, ex-governador agora, foi muito bem recebido na solenidade. Disse que era um homem de desafios, e o desafio parece ser montar uma trincheira para resistir ao que os esquerdistas gostam de ser chamados de progressistas, as forças progressistas possam se realinhar. Inclusive, agora no Carnaval, não sei se antes ou depois do Carnaval, vai ser lançado o Observatório da Democracia, que junta aí uns 5 partidos de esquerda, incluindo o PSB, que vão avaliar as políticas do atual governo do presidente Jair Bolsonaro para fornecer munição aos parlamentares que atuam no Congresso Nacional, para que eles façam uma oposição qualificada contra o presidente da República. Quem vai estar à frente de tudo isso é o nosso ex-governador. É interessante que o ex-governador disse no seu discurso, e eu aqui vou citar ipsiliteri, ele disse, aspas, nós iremos passar pelo primeiro grande teste. Será a primeira eleição sem aliança proporcional. O Ricardo Coutinho está se referindo à eleição de 2020, porque nessa eleição de 2020 tem uma regra nova, que ele aí chama a atenção para que todos os partidos também se atentem, você, eleitor, também vai se atentar a isso. É que, até então, os partidos se juntavam em coligações partidárias. E essas coligações partidárias, elas possibilitavam a eleição de alguns políticos através da união dessas legendas que sozinhas não elegeriam ninguém. Portanto, é possível que muitos pequenos partidos simplesmente deixem de existir, porque não terão mais representação no Congresso, nem nos parlamentos. Não terão representação nenhuma
porque não poderão se coligar e, se não elegerem representantes, não terão representação nem acesso ao fundo partidário e tal. Então, o PSB sabe que isso é muito importante, pode fazer o partido desaparecer, e parece que essa é, digamos também, a meta 1 de Ricardo junto a essa Fundação João Mangabeira. A verdade é que a esquerda brasileira está sem um líder, né? Vamos combinar que a jiriquita inventada por Luiz Inácio de dentro da prisão não funcionou, não tinha como funcionar nem com ele apoiando, né? O PT fez de tudo o que podia para viabilizar o Fernando Haddad, mas não funcionou. Evidentemente, a derrota do PT, a prisão de Lula, a redução do espaço político e de poder do Partido dos Trabalhadores, a criminalização política do Partido dos Trabalhadores, abre espaço para o crescimento do Partido Socialista Brasileiro. E Ricardo Coutinho, que conseguiu a façanha de eleger o sucessor aqui na Paraíba, está aí com a faca e o queijo na mão para empreender uma trajetória que pode eventualmente ser vencedora. Ricardo é um sujeito muito inteligente, sagaz, politicamente e estrategicamente já mostrou uma competência invejável, desbancou oligarquias estabelecidas no estado da Paraíba, derrotou os até então considerados deuses da política paraibana, que habitavam num Olimpo onde não podiam ser derrotados por possuir um capital político monolítico que nunca seria destruído. Impérios ruíram pelas mãos do socialista Ricardo Coutinho. E agora a missão que me parece estar implícita na aceitação desse cargo de presidente da Fundação João Mangabeira é que ele consiga rivalizar, né, a partir da sua plataforma, rivalizar com Jair Bolsonaro ao ponto de se tornar o adversário natural para ele em 2022. Talvez seja esse o objetivo de Ricardo nesse momento. Tem tempo, e se fortalecer o partido em 2020, como já adiantou que pretende fazer, terá dado os passos fundamentais para conseguir não só o apoio do PSB para candidatar-se à presidência da República, como o de outros partidos políticos que parecem se juntar numa ação sistemática de oposição ao presidente Jair Bolsonaro. A vida de Jair Bolsonaro não será fácil. A oposição conta com o apoio significativo de agentes midiáticos e formadores de opinião que consideram o Jair Bolsonaro tosco demais para ser presidente da República. O discurso de alguns formadores de opinião vai não só no sentido da crítica política, mas da desconstrução da própria identidade do Jair Bolsonaro, como se não fosse legítimo
a existência, não só o fato dele ser presidente da República, mas o que se discute é a legitimidade da existência de alguém como o Bolsonaro. Evidente, salta aos olhos uma intolerância absoluta, uma intolerância ideológica que rejeita, que desumaniza, que chama de coisa, que coisifica o adversário para, a partir dessa coisificação, deslegitimar toda a sua plataforma de governo, todos os seus discursos e deslegitimar todas as pessoas que cercam, né? Todos os que estão envolvidos nesse governo ou o apoiam, mesmo aqueles que estão, digamos, esperando para ver o que vai acontecer, né? A maioria dos brasileiros não tem atividade política constante e se interessa por política única e exclusivamente nos meses que antecedem as eleições. E é por isso que, nesse momento, digamos assim, de entre-safra, várias estratégias começam a ser implementadas. E eu começo a ver a possibilidade do ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, começar a liderar a oposição, as esquerdas, o movimento progressista, como gostam de ser chamado, no Brasil, que necessariamente existirá e terá o prestígio e será, digamos assim, identificado como válido o discurso por muita gente que discorda frontalmente daquilo que representa o atual presidente da República. Diga-se, assim, de passagem, que até agora, estamos já na segunda quinzena de janeiro, o atual presidente não fez nenhuma grande besteira. Não se envolveu em nenhum grande escândalo e, assim, se tem errado em algumas coisas por enquanto, tem sido mais por falta de experiência ou por boicote sistemático de alguns setores da imprensa e também da política que tem interesse no seu fracasso, é evidente, né? O presidente tem adversários fortíssimos. Mas, a grossas vistas, não tem nada de grande, de impactante a dizer, de ruim desse novo governo, mas tem de bom. E aqui eu destaco, que é importante destacar. Afora essas questões de gênero, de armas, questões sociais, a questão macroeconômica, que mais interessa, porque estávamos e ainda estamos mergulhados numa recessão, sem crescimento econômico, é a boa notícia da valorização dos papéis negociados na Bolsa de Valores e da valorização do real como moeda no mundo todo. O Brasil continua com uma nota de crédito negativa junto às empresas de classificação de risco, como a Standard & Poor's e outras, mas eu tenho a impressão que isso tende a mudar a partir das decisões econômicas que precisam ser tomadas para além dessa discussão pueril se é válido ou se não é válido, se seremos ou não felizes. O que importa nesse momento é mais empregos, reativação da indústria e aumento das vendas no varejo, para que a economia volte a rodar e os empregos voltem a estar disponíveis para os trabalhadores brasileiros. Era o que eu tinha para hoje. Arquimedes de Castro, falando ao vivo direto de Campina Grande.